pessoal, hoje a gente vai ver qual que é a diferença de trabalhar com hash perfeito e imperfeito, tá? Que são duas situações que a gente tem que trabalhar com tabelas hash. Então, dependendo do tamanho da minha tabela, ao table size, e dos valores que eu estou inserindo dentro dessa tabela, eu posso ter uma função de hash classificada como imperfeita ou perfeita. Então, estabelecer quais são essas diferenças. Então, o que é o hash perfeito? Bom, o hash perfeito vai garantir que não haverá colisão das chaves dentro da tabela. Ou seja, chaves diferentes sempre irão produzir posições diferentes. Okay? Então, no pior caso, as minhas operações de busca e inserção, elas são sempre executadas em tempo constante, ou seja, pode 1. Tá? Então, esse tipo de hash, ele é utilizado quando? Quando a colisão não é tolerável. É um tipo de situação, eu não posso nunca ter colisão, então eu preciso de um hash perfeito. É um tipo de aplicação muito específica. Por exemplo, conjunto de palavras reservadas de uma linguagem de programação. Bom, já sei quais são as linguagens reservadas, então eu posso montar uma função de hash perfeita. Nunca vai ter colisão para aquele conjunto de palavras chaves, tá? Ou seja, nesse caso, eu conheço previamente o conteúdo a ser armazenado na tabela. Eu consigo realmente montar uma função de hash perfeita. Nunca vai ter colisões, tá? Então essa é a ideia do hash perfeito. O hash perfeito é o mais tradicional, tá? Então, o imperfeito eu tenho que chaves diferentes. A saída da minha função de hash pode ser a mesma posição na tabela, ou seja, pode ocorrer uma colisão. Então, duas chaves diferentes podem gerar a mesma posição. Mas a colisão é ruim. Bom, não. Colisão de chaves não é exatamente ruim, ela é indesejável, tá? Não é porque a minha função de hash gera colisões que ela é ruim, tá? A colisão é uma coisa indesejável porque diminui o desempenho do sistema, tá? Não tem problema existir a colisão. Às vezes eu não consigo montar uma função de hash perfeita, tá? Para o meu problema. Então, quando eu tenho um hash perfeito, eu tenho que fazer uso de alguma outra estrutura de dados para lidar com o problema da colisão, tá? Então, estou assumindo, na maioria das vezes, que minha função de hash não vai ser perfeita, é uma hash imperfeita. Então, eu vou ter que tratar a colisão, vou ter que criar uma estrutura que vai lidar com o problema da colisão, tá? Como é que eu faço isso? Tá? Isso é o que a gente vai ver na próxima aula, como lidar com o problema da colisão. Até lá!